Olá, querido e querida acadêmica, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma vez à disciplina do curso teológico CETAD. Eu sou Douglas, evangelista Douglas, sou diretor do curso e hoje eu tenho ao meu lado Daniel Paissa, que irá me auxiliar no estudo juntamente com os senhores. Estudo esse do bacharelado com a disciplina Sociologia Geral e da Religião. Iremos estudar alguns tipos de civilizações. São elas: a religião egípcia, cananita, assíria, babilônica e pérsia. Perfeito. Vamos começar pelo Egito? Vamos. O que significa o nome Egito? A palavra Egito é derivada da palavra Aegyptus, que era uma transliteração do termo egípcio Hakupta, e este era um dos nomes de Mênfis, a antiga capital egípcia sobre a margem ocidental do Nilo. E onde ele se encontra? O Egito está situado no nordeste africano, sendo que ao norte fica o mar Mediterrâneo, ao leste parte da Palestina, ao sul a antigamente Etiópia ou Sudão, e ao oeste a Líbia com seu deserto do Saara. Perfeito. Então, continuando nesse sentido, ele é dividido em dois. Qual é a divisão do Egito? Temos o Alto Egito, que fica ao sul do país e era chamado de Patros pelos hebreus. E temos o Baixo Egito, que era a terra de Gósen, onde Jacó e seus filhos habitaram. Perfeito. Temos algum relato bíblico com referente ao Egito? Começamos com Abraão e sua esposa que visitaram o Egito, e também tendo Abraão tido um filho com uma escrava egípcia. Após isso, temos o relato de Isaac e Jacó, que é Israel, que seu filho José foi governador do Egito. E entre as 12 tribos de Israel nasceu Moisés, que é o libertador do povo hebreu. Juntamente, podemos fazer um breve relato sobre seus deuses. Quem são eles? Nós temos basicamente Sete, o vento quente do deserto; Osíris, deus da fertilidade e da morte; Ísis, deusa da vegetação; Horus, deus falcão, o sol nascente; Anubis, um deus com cabeça de chacal, que era o deus também dos mortos; e por fim, deus Ra, que era o deus sol. Perfeito. Passamos à segunda civilização, que é a civilização cananita. Cananita, ok. A cananita lembra o quê? A origem do seu nome. O nome Canaã, aplicado ao povo e à terra, deriva do nome de um dos filhos de Cã, neto de Noé. E de acordo com alguns estudiosos, a palavra Canaã tem origem no nome de uma tintura púrpura encontrada na região. Sua localização se encontra onde? Do ponto de vista comercial, ela ficava na rota comercial entre o Oriente e o Ocidente. E do ponto de vista político, ela ficava entre grandes impérios antigos, Ela ficava entre os rios Tigre, Eufrates e Halis por um lado, e do outro pelo rio Nilo. Perfeito. E havia alguns povos que haviam ali vivido? Quais são eles? Como relata a Bíblia em Josué, nós temos os povos fenícios, os filisteus, os jebuseus, amorreus, amonitas, edomitas e vários outros. Perfeito. E a sua religião, qual era? Na religião cananita, eles tinham alguns deuses que são mencionados diversas vezes na Bíblia, como Astarote, que era a principal deusa da fertilidade. Uhum. Nós tínhamos Baal, que era o principal deus masculino, que também era associado às vezes à fertilidade. A fertilidade também. Nós tínhamos Dagon, que era o deus nacional dos filisteus. E nós também temos Moloque, que era o deus adorado pelos amonitas. Perfeito. Próxima civilização que a gente pode fazer menção. Na próxima civilização, nós temos a civilização assíria. Qual é o significado do nome Assíria? O termo Assíria, que tem sua origem na palavra Assur, significa passo ou passagem. E Assíria significa país de passagem.
Perfeito. E onde é que está localizado? A Síria, ela fica a oeste do platô desértico da Mesopotâmia Central. A leste, ela é cercada pelas montanhas do Kurdistão. Ao norte fica a Armênia e ao sul a Babilônia. Perfeito. Há algum relato bíblico com referência? A primeira referência bíblica com relação ao Síria possivelmente seja a que se refere ao filho de Sem, Assur, de onde surgiu o nome Assíria. Ok. E existe algum deus que era adorado entre eles? Os deuses da Assíria, nós temos Assur, que era o principal divindade assíria. Nós temos outros deuses como Anshar, que era o céu pleno. Nós temos Sin, o deus lua, Shamash, o deus sol. Nós temos outros, como também Ramã, o deus trovão, e por assim vai. Perfeito. Próxima civilização? A próxima civilização é a civilização babilônica. Origem da palavra, do nome? O nome Babilônia é a grafia do nome próprio, que em hebraico aparece uniformemente como Babel. Perfeito. A sua localização? A Babilônia, como país, era limitada ao norte pela Síria, a leste pelas colinas da Pérsia e ao sul pelas praias do Golfo. Relato bíblico, a gente pode ter Daniel e seus companheiros, seus amigos, e também temos o outro relato bíblico, que é o exílio do povo de Israel, né, o povo hebreu. Quem são seus deuses? Os deuses babilônicos, nós temos o deus Sol, Marduk, que era o principal deus deles. Mas nós também, algumas vezes eles faziam culto, por exemplo, à deusa Lua Sin, ao deus Sol Shamash e à deusa Planeta Star. Ou seja, elementos da natureza, né? Que podemos ver. Próxima civilização? Por último, né, a civilização persa. Significado do nome? Quando nos referimos ao nome Pérsia, estamos falando do local onde se originaram os arianos. Na verdade, o termo é oriundo de Parsa e significa terra dos arianos. Perfeito. Sua localização? O Império Persa cobriu uma grande porção da parte sudoeste da Ásia, estendendo-se desde o rio Hindu às margens orientais do mar Mediterrâneo. Perfeito. Há algum relato bíblico com respeito? A Bíblia fala desse período nas narrativas de Esther, Daniel, Esdras, Neemias e 2 versículos no final do segundo livro de Crônicas. Perfeitamente. Vamos falar um pouquinho sobre a religião. Quais são os seus deuses? Foi na religião que os persas demonstraram maior originalidade, né? Primitivamente adoravam o sol, a lua e a terra. Também elementos da natureza. Podemos ver que todas essas civilizações, essas sociedades, nesse breve relato que fizemos, são politeístas, ou seja, tem vários deuses, cultuam vários deuses. Cada alguns com elementos da natureza, outros muito específico, como morte e assim sol e assim por diante. Porém, eu gostaria, antes de concluir, de fazer menção às pragas do Egito, que Moisés lançou através da palavra de Deus, e para que o povo hebreu fosse liberto da escravidão. E quais foram elas? A primeira delas foi o Nilo transformado em sangue. A segunda, rãs. A terceira, piolhos. A quarta, moscas. A quinta, peste nos animais. A sexta, úlceras. Sétima, chuvas de pedras. A oitava, gafanhotos. A nona, trevas. E a 10ª foi a morte dos primogênitos. Queridos acadêmicos, passamos bem rapidamente, porque isso é conteúdo de uma disciplina já estudada no básico e no médio, que é Geografia Bíblica. Espero que você possa ter acompanhado, e agora a gente vai continuar o relato do Antigo Testamento
com a próxima aula. Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus.